Olá, está começando mais um programa Uniso Comunidade. O programa de hoje é especial. Estamos gravando direto do Laboratório de Gastronomia da Universidade de Sorocaba. Como você já sabe, vem acompanhando o nosso programa, todos os finais de ano nós fazemos uma receita especial para você, para o seu Natal, para o seu Réveillon. Hoje, quem estará conosco é a chefe, a professora Maria Ângela, ela que vai contar para a gente qual vai ser o cardápio especial desse programa. Professora Maria Ângela, muito obrigado pela sua presença. Hoje vamos falar e contar, mostrar e saborear uma receita deliciosa. Qual vai ser o cardápio? Nós elaboramos um cardápio onde as pessoas vão deixar tudo pronto, né? E só finalizar na hora da ceia ou na hora do Réveillon. De entrada, nós vamos preparar uma batata, que ela é gratinada com queijo camembert. O prato principal é um lombo recheado com tomate confit, presunto cru, com molho de ameixas. E de sobremesa eu pensei num bolo de especiarias, onde nós temos todas as frutas que nós encontramos no final do ano, na época do Natal e do Réveillon. Delícia, hein? Com certeza você vai curtir muito essa receita. Então, nós vamos dar, inclusive, passo a passo para você durante o programa. Vamos agora, então, à primeira fase, que é o bolo, que você já vai deixar assando enquanto você prepara os outros pratos. Senhora Maria Ângela, fique à vontade. Bom, o bolo ele é bem simples, esse bolo é muito fácil de preparar. Nós temos 2 xícaras de farinha, 2 xícaras de açúcar, 4 ovos, 1 xícara de leite, 1 xícara de óleo, 1 colher de fermento químico e as especiarias que nós colocamos na massa. Quais são as especiarias que você pode usar? O que você tiver na sua casa? Canela em pó, noz moscada em pó, você pode ralar essa noz moscada, o cravo. Se você não tiver ele em pó, você pode também picar na faca bem pequenininho. E o cardamomo, que são essas sementinhas também que você, se você não tiver, não tem problema, mas você pode depois picar também. Nós temos aqui tudo já, ele em pó, moidinho, tá? Então, o primeiro passo é bater no liquidificador os ingredientes que são úmidos. Por exemplo, os ovos, o óleo e o leite. Enquanto nós batemos no liquidificador... Por quanto tempo, professora, bate isso? Uns 3 minutinhos, é só para você juntar todos esses ingredientes, a gente vai acabar emulsionando um pouquinho. E aí os ingredientes secos, que é o açúcar, a gente vai peneirar o açúcar, porque ele tem bastante pedacinhos, né? Fica aqui os grãozinhos são difíceis de dissolver. A farinha. É sempre importante passar pela peneira? O açúcar sim, porque o açúcar ele vem muito granuloso, né? Então ele é difícil de dissolver. E a farinha, quando você peneira, ela fica mais fácil de incorporar os ingredientes úmidos. Ela fica mais leve. Aí tá uma dica legal para você. Então, até para fazer pão é mais interessante você peneirar a farinha. Tá. Tudo bem. Bateu e agora? Agora é só incorporar. Você pode pegar um fouet. Por que não precisa passar na batedeira? É uma outra forma, é uma opção. Essa receita você pode fazer sem especiarias, você pode trocar o leite por leite de coco, leite pelo suco de laranja. É uma receita bem fácil de fazer e você pode mudar os sabores também. Então eu usei essa receita de massa base. Se fosse na batedeira, teria colocado todos os ingredientes, é isso? Bate os ovos. Deixa airar um pouquinho os ovos, depois você vai colocando os outros ingredientes, o açúcar, a farinha e o óleo e o leite na sequência. E por último o fermento químico. Deixou bem unido, né, homogênea a massa, e aí agora você vai colocando as especiarias. Ela fica bem escura a massa e tem que pôr bastante mesmo, senão você não sente depois o sabor de especiarias no bolo. O cheiro, né, dessas especiarias raladas, ela tem uma característica bem interessante. Um bolo bem aromático esse aqui, bem aromático.
Vai colocando aos poucos e vai mexendo como você está vendo. Isso. Aí você vai percebendo que a massa está escurecendo bem. A gente coloca quanto basta, mas mais ou menos uns 5 gramas de... 5 gramas de especiarias saladas. Não de cada uma. Tá. Contando tudo, umas 5 Contando gramas. tudo, mais ou menos uns 5 gramas. Então essa já é uma quantidade suficiente, ela vai escurecer, vai ficar bem aromática. E aí eu vou colocar numa forma. Você pode usar uma outra forma, pode ser uma forma de alumínio, o que você tiver na sua casa. Aqui nós vamos usar essa forma de silicone. É só untar com manteiga ou óleo. Na casa de vocês, uma forma untada com manteiga e farinha. Mini bolinhos. A senhora untou a forma com manteiga? Manteiga, só. Manteiga. Não só. passou farinha na forma? Aqui não, nessa não precisa. Só Não forma precisa. de silicone não precisa. Se fosse uma forma, Se for uma forma de alumínio, aí pode passa ser também farinha. manteiga e farinha. Deixa um espaçozinho para crescer a massa. E levar ao forno a 180 graus, a 170, dependendo do forno Por que você quanto tem, tempo, mais ou menos uns 20 minutos. 20 minutos. 20 minutos. Muito bem. Então nós vamos acompanhar, levar ao forno e aí a gente já volta na sequência com o nosso bolo de especiarias. Estamos de volta com o programa Uniso Comunidade especial de final de ano, onde estamos produzindo uma receita deliciosa para que você faça no seu Natal ou no seu Réveillon, principalmente estando com a família junto, estando com a família reunida, e aí você vai adiantar muito dos preparativos, como está explicando a chefe, a professora Maria Ângela, aqui direto do Laboratório de Gastronomia da Universidade de Sorocaba. Agora vamos para o prato salgado. Qual é esse prato? Como é que ele vai funcionar? Esse é a batata Que vai gratinada. servir de acompanhamento. Que vai ser de acompanhamento para o lombo, tá? Então, como nós vamos fazer? Pegar a Você batata, fatiou. cortada em fatias. Eu vou... Tem algum macete para fatiar isso, Maria? O ideal é você ter aquele fatiador, o mandolim, né? Aí você consegue as fatias todas da mesma espessura. Não pode ser muito grossa, mas também não pode ser muito fina. Você pode pegar essa batata e dar um branqueamento. O que é isso? Jogar um pouquinho numa água fervente e tirar. E dar um choque térmico. Facilita isso? Facilita, porque depois você não fica com a batata crua a hora que você levar no forno. Tá. Ela termina a cocção lá no forno. Eu gosto de fazer no forno porque ela fica seca, cozida, mas ela fica inteira depois, ela não fica desmanchando, como se tivesse uma batata quase purê. Dispor a batata um pouquinho aqui no untado com azeite, joga mais um pouquinho de azeite aqui. Já estava com azeite na base? Já. Você colocou a batata por cima. Untei a forma com um pouquinho de azeite, agora é só pegar um pouquinho de sal e pimenta. Já está dentro desse potinho. Já está dentro aqui desse potinho. Se você não tiver um moedor, pode polvilhar um pouquinho só. Você usa pimenta em grãos e obviamente sal também em grãos. E o sal em grãos aqui eu coloquei os dois. Então é só isso. Agora eu vou levar no forno mais ou menos uns 3 minutinhos, é só para secar a fatia. Enquanto isso, eu vou preparar o ingrediente do recheio, que é o shimeji, com o bacon, a cebola e o alho. Tudo bem, lembrando então, 3 minutos no forno, foi polvilhado, inclusive cebolinha em cima da batata, para que ela fique aí legal. Aí a professora Marancha vai fazer agora esta que é o complemento, é o recheio, é isso? Isso, mesmo são as camadas da batata. Camadas das batatas. Vamos acompanhar agora na frigideira. Pode ir, professor. Então nós temos as batatas, nós vamos montar o recheio, que nós vamos intercalar camadas de batata e recheio. Então certo. Nós vamos saltear o azeite ou é o óleo normal? Pode ser óleo também, é só para não grudar.
tá? O bacon cortado em cubinhos. Fogo alto. Pode ser. É o bacon cortado em cubinhos, o alho bem picadinho, brunoise, a cebola também, o vinho para deglaciar e depois o creme de leite no finalzinho. Tá. Aí o bacon vai ficar mais ou menos quanto tempo fritando? Ele vai Depende. começar a dourar, você pode tirar e reservar. Na mesma frigideira a gente vai saltear o shimeji, o cogumelo. Se você não tiver shimeji, pode ser o Paris, o Portobello, o shiitake, pode ser aquele em conserva, o que você tiver na sua casa. Todo esse prato quente, que é a batata que nós estamos fazendo, normalmente quanto tempo de preparo? Essa batata com a preparação do mise en place aqui, mais ou menos 1h30 dá para fazer tudo. Tá. E aí é você só... deixa montado. Isso que eu ia falar, dá para deixar montado? Deixa montado e depois só leva no forno para gratinar na hora de servir. Tá, já dá para adentrar. Já dá para deixar. Se arruma para a festa, para o Exatamente. Réveillon, para o Natal, enfim. Aí você vem na hora antes do jantar. O bacon, nesse ponto, já está ok. Então, eu vou retirar. Aí você vai reservar. Vou reservar. Aí eu vou finalizar os outros ingredientes aqui nessa mesma frigideira. E vou retirar um pouquinho desse excesso que fica de gordura do bacon. Mesmo tendo a própria gordura, você usou um pouquinho de óleo. É só para não grudar o bacon, né? Quando você Tá. começa a fritar, ele acaba grudando um pouquinho. Então eu pus um pouquinho só de azeite, mas ele solta bastante gordura depois. Sobrou um pouco do óleo da gordura do bacon, eu vou retirar para não ficar um molho muito gorduroso. Nessa mesma frigideira eu vou saltear o alho. Cebola. Não misturar na hora de fritar, professora, por quê? Os dois têm ponto de cocção diferente, né? Então, por isso que é ideal sempre você colocar primeiro o alho e depois a cebola. Aqui também você vai começar a dourar a cebola. Nós vamos deglaciar com o vinho, ou seja, Deglaciar, o que é isso? É você... deglaciar. Esse marronzinho que fica no fundo da frigideira é o sabor do bacon, é o sabor da cebola. É a mesma coisa quando a gente frita o bife. Tá. Aquele marronzinho que depois a gente joga, né, um pouquinho de ácido, água e solta aquele caldinho. Isso aqui a gente chama de fount, né? Então todo o sabor está concentrado aqui. Para a gente retirar esse sabor, a gente precisa jogar um líquido. Tá, você está usando que tipo de vinho? Um vinho branco seco. Seco. Sempre eu trabalho com vinho branco seco. Ok. O suave não é bom para fazer. Também não é legal usar vinho rosé. Depende por causa da cor. Se você Tá. for colocar um vinho tinto aqui, Tinto. ele vai ficar um molho muito escuro. Não é isso que eu quero. Então, se fosse para fazer um molho de carne, por exemplo, não teria problema colocar Tá. um vinho tinto aqui. Mas sempre procurar trabalhar com um seco. O suave não é bom. Tá. Independente da marca do vinho. Aí pode ser um vinho mais simples, um vinho de uso culinário. De preferência um vinho de boa qualidade para não deixar um sabor, porque tem uns vinhos que deixam um sabor de uva, né? Então não Tá. fica muito gostoso. Então não precisa ser um vinho caro, mas também Não adianta ser um vinho muito vagabundo muito também. vagabundo que vai estragar a tua produção. E aí esse vinho, ele colocado aí, ele vai sair o álcool dele? Ele evapora o álcool. Evapora o álcool. E aí a gente consegue soltar todo esse fount. Tá. Então só saltear, deixar um pouquinho, começou a dourar, eu vou entrar com o shimeji picadinho, tá? A quantidade do shimeji, A quantidade de shimeji tem mais ou menos 300 gramas aqui, picadinho. 200 gramas de shimeji. Aí você vai colocar Sal. outra vez sal com pimenta, Com pimenta, a gosto. depois prova no finalzinho para ver.
é bem rápido também a cocção, ele cozinha rapidinho. Isso aqui vai mais ou menos uns 5 a 7 minutinhos. 7 minutos. Aí já requer prática e habilidade para você fazer esse movimento, tá? Não sabe, não tem as manhas, tá? Então vai devagar, então, e você, né, vai mexendo mesmo, que é mais fácil. Esse movimento só é possível porque a gente está usando uma Sotese, que é essa frigideira que tem a borda dela aqui arredondada. Se fosse reto, a gente não consegue fazer o movimento do alimento dele. Como é que chama o movimento, professor? Sotoar ou sauter. É o alimento que pula. Tá. Então a gente está usando uma Sotese. Já incorporou o alho e a já cebola. Já está o alho, gente, a cebola. Já está quase totalmente cozido. O que eu vou fazer? Agora eu vou jogar o vinho para deglaciar e reduzir mais ou menos uns 100 ml de vinho branco, tá? Aí você espera também esse vinho agora. Espera esse vinho reduzir. Evaporar todo o álcool dele. Tá aí. Feito isso, mais ou menos quanto tempo deu no total? Uns 7 minutos, você acredita? Isso, tá. Só para... Ficou nessa textura, agora você vai colocar o creme de leite. Agora eu vou colocar o creme de leite e deixar reduzir mais um pouquinho, só mais ou menos uns 5 minutos, não precisa muito. Creme de leite não tem nenhum tempero Creme de leite, não tem nenhum. Tá. Creme de leite fresco, tá? Se você não tiver o fresco na sua casa, você pode usar aquele de caixinha. Mas de preferência é o creme de leite fresco, esse que aqui, é aquele de garrafinha, que é o de garrafinha. Tá. É o creme de leite fresco. Deixa reduzir mais uns 5 minutinhos. E aí nós vamos começar a montagem da batata e depois só levar no forno para finalizar. Perfeito. Agora nós vamos finalizar, lembrando que a batata ficou 3 minutos no forno. Aí você vê na sua casa o ponto dessa batata, não é isso, professora? Em média 3 minutos. 3 minutinhos é o suficiente. Você salpicou também a batata com sal com pimenta. Agora você vai montar. Como é que vai ser feito isso? Nós, para finalizar agora o recheio, né? Nós vamos voltar o bacon aqui. Misturar. E cebolinha e um pouquinho de tomilho aqui. Cebolinha e tomilho, não é cheiro verde. Não, é cebolinha e tomilho. Cebolinha e tomilho. O legal de você ter esses pratinhos, deixar tudo separado, facilita a sua vida na hora de montar essa receita. E nós vamos agora. Esse prato é servido individualmente? Individualmente. Tá. É mais fácil. Você pode colocar numa forma, só que depois para você cortar fica mais difícil, né? Ok. Mas o ideal seria em potinhos... São refratários. Refratários, tá. Isso. Nós chamamos de ramecan. E aí você vai pegar camadinhas de fatias de batata. Vai colocar no fundo, no né? Fundo. Tá, então você colocou as batatas no fundo e aí vem com o recheio agora. Com recheio. Aí você coloca um pouquinho desse recheio. Ok. Tá? Tá. Para você... Um pouquinho de completar queijo. A batata. Esse queijo é o parmesão? É o parmesão. Ou você pode usar outro tipo de queijo, se você tiver o queijo da Serra da Canastra, algum outro tipo de queijo. Aí vem outra aqui, vez mais batata. Mais um pouquinho. Mais uma camada. Mais um pouquinho queijo aqui outra de vez. queijo. No caso aqui, 3 camadas então. Nesse potinho, 3 camadas é o suficiente. Lembrando, como a professora Maria já falou, se você não tiver esses pratinhos individuais refratários, que vão ao forno outra vez, você pode até montar numa forma única, só que na hora de você cortar, pode ser que desmonte tudo, não é isso? E aí, para finalizar, você coloca uma fatiazinha, uns pedacinhos de queijo, camembert, queijo brie. Camembert ou brie, pode ser. Aí se quiser finalizar com um parmesão, também pode. Também pode, não tem problema. Tá, e a gente aí nós vamos fazer montar. vários desses aqui, isso. Tá? Para que você veja depois como é que vai ficar pronto.
Tá aí. Feita a montagem, agora ele vai para gratinar. Quanto tempo? Mais ou menos 10 minutinhos. 10 minutos. Ok. Vamos acompanhar então? Estamos de volta com o programa Unidos Comunidade, especial para o seu final de ano. Estamos preparando uma receita deliciosa para você, direto do Laboratório de Gastronomia da Universidade de Sorocaba. A professora Maria Ângela, que é a coordenadora do curso, está nos preparando delícias. Nós vamos agora ao lombo. Como é que vai ser esse lombo, professora? Esse lombo nós vamos abrir como se fosse uma manta. Nós vamos temperar com sal e pimenta, um pouco de vinho e rechear com presunto cru e o tomate que está sendo assado. Perfeito. Tá? Tá. Quanto mais ou menos o peso do lombo? Mais ou menos 1,5 kg. Como é que a gente abre manta para a gente saber assim, legal para a dona de casa, o amigo que está acompanhando, souber fazer? Mais ou menos divide um mais ou centímetro? menos em 3 partes. 3 partes. 3 partes, tá? Então você divide. Essa é um macete para você, obviamente uma faca de boa qualidade, não vai até o fundo, Não vai né? até o fundo. E aí a gente abre ao contrário aqui, ó. Tá? Ok. Aí agora vem para cá. Vem pra cá. Essa técnica pode ser para qualquer tipo de carne que queira rechear em casa, Pode fazer um filé mignon recheado, pode fazer um lagarto, tá? Ok. Abriu, tempera com sal e pimenta, pode pôr um pouquinho de vinho, para deixar um pouquinho mais saboroso. O ideal é você deixar marinando mais ou menos umas 12 horas, que ele 12 horas, tá. Que ele fica mais saboroso, né? Consegue agregar mais sabor na carne. Aí também vinho, aquele mesmo vinho branco Aquele que nós já mesmo vinho usamos, que eu vou usar para fazer o molho. seco. O seco, eu venho e vou dispor aqui as fatias Presunto Parma. de presunto Parma. Aí também não é tem. gosto do... Se você quiser colocar A gosto do freguês, quantidade de presunto que você vai Exatamente. colocar. Além do presunto, a senhora recomenda que se coloque alguma outra coisa? Além, vai o tomate também assado. A senhora falou tomate assado, como é que a gente faz esse tomate? Tomate assado é só tirar a semente dele e colocar no forno com um pouquinho de açúcar. Toma como se fosse um tomate seco. Ah, eu não tenho, posso pegar um tomate seco? Pode pôr tomate Pode seco. tomate seco direto, ou senão você faz em Põe casa? direto, senão você faz em casa, tá? Vou pegar o tomate. O tomate estava no forno, a gente fez, isso é rápido, não precisa nem ensinar você. Ou você já compra o tomate seco, ou senão você faz como a professora recomendou. O tomate, um pouquinho de açúcar, põe para desidratar. Eu vou dispor. O tomate é com casca mesmo, né? Com casca, com a pele mesmo, tá? Tá. Tomate tem casca ou tem pele, professor? Pele. Muito bem, vamos ensinar a fazer direitinho, então. Nós estamos falando tomate tem pele. E a gente vem, começa a enrolar, sempre deixando a gordura pra cima, tá? Ok. Monta outra vez. E para fechar? Agora a gente vai amarrar. A senhora usa para limpar as mãos ou tá vendo papel toalha? Isso é prático? Se você tiver em casa um paninho de prato, né? Pode ser limpo, paninho de prato dona de limpo, casa senão- pode usar. Aqui a gente não é permitido de acordo com a As lei. recomendações, tá. Não, então a gente acaba usando papel
Tá. toalha. Esse barbante que É você um tá usando? barbante ou uma linha forte, que esse barbante a gente usa só para fins culinários, né? Aqui. Eu já vi até recomendações que pode ser usado, inclusive o próprio fio dental pode ser usado Isso, também. É isso? também. Então, o que eu vou fazer? Eu vou amarrar aqui, certo? Vou mostrar como é que a professora faz esse nozinho, que é um detalhe, uma característica também que O facilita primeiro para é o você. nozinho normal, depois o segundo você vem e você coloca aqui para baixo, dá uma volta e passa o barbante aqui, ó. E puxa, tá? Tá. De novo, vem aqui. Requer prática e habilidade, mas você pode fazer, com certeza não é difícil. Você pode fazer para frango também, se fizer Frango também dá para aqueles fazer frangos recheado desse jeito. recheado, também dá. Eu escolhi o lombo porque é uma carne que tá barata, não tá caro, né? Então, e todo mundo tem, tá? Só amarrar, tá vendo? E Ficou é bem típica cara amarradinho. também dessa natalina, né? É, todo mundo desse final uma de carne ano. de porco é. E aí eu finalizo, dou mais uma volta aqui e pronto. Tá, passou por trás também, Passei por trás fechou. e fechei. Deu mais um nó, Dei mais um nó, que sobrou só você corto o corta. excesso. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma camada, uma cama para ele, para levar para assar. Então essa Tá. cama é feita com cenoura, cebola, se você tiver salsão. Isso numa assadeira. Numa assadeira. Tá. Eu vou dispor isso depois numa assadeira. Mas antes disso eu vou selar Tá. numa frigideira. Eu vou dar uma dourada nele. Por que precisa selar antes de pôr no forno? Quando você sela, você cria uma crostinha que vai evitar que o suco da carne, na hora que está assando, ele saia. Tá. Então, o ideal sempre é você selar. Você pode fazer esse selamento aqui na frigideira, ou você pode fazer no forno, uma temperatura bem alta, e depois você reduz a temperatura. Ok. Entendeu? Tá. Duas formas. Então, para selar, tem que estar a frigideira bem quente, uma panela. Então, a senhora vai pôr algum azeite, Vou alguma pôr coisa? um pouquinho de azeite só para não grudar. Ele tem que fazer aquele barulhinho. Tsh. Se você não fizer esse barulhinho é porque não está quente o suficiente a frigideira. Tá. Então tem que Aí deixar para, bem volta quente. e faz de novo. Aí agora vamos selar, então, o lombo recheado com tomate. Esse é o barulhinho. É o tsh. Exatamente. Eu vou deixar dourar. Tá, isso aí tem que ir olhando e virando, E olhando. né? Dourou e você vai virando, tá? Tá. Vou pegar uma espátula para virar. Esse lombo, professora, quanto tempo normalmente vai demorar para... Mais ou menos, quanto tempo vai demorar para fazer? Mais ou menos 1 hora. Entre o começo do prato até a finalização? Não, ele no forno, mais No ou menos forno, 1 1 hora. Tá. Ou se você tiver termômetro, você pode medir a temperatura interna dele, tem que estar a 75 graus. Ok. Coloca um termômetrozinho, se tiver 75 graus, é a temperatura certa. Ele já está assado, pronto. Ele tá está úmido, porém está assado, está cozido. Ok, tá. Porque senão ele fica muito seco. Se você assar demais, e também a carne de porco não pode ser consumida crua, né? Aí você vai virando, né, para poder selar de todos os lados. Virou com a gordura agora para baixo. Então, mirepoix. Então, você já deixou a assadeira do lado. Como é que chama essa cama? que ela falou? Chama mirepoix. Meripoix. Mirepoix. Mirepoix. Se escreve mirepoix. Tá, e aí então ele tem cenoura, cebola e salsão. Isso. Cortado de forma grosseira. Tem que ser bem grande, porque como Tá. vai ao forno, para ele não queimar, e como eu quero usar essa assadeira para A senhora também não untou a assadeira. Não, não precisa. Não precisa untar. Não. Vai virando para poder, né, ele dar aquela selada em toda a volta. Formou aquela casquinha, como você está vendo.
aí na carne. Pronto, dourou. Aí eu pego e coloco com a gordura para baixo. a gordura para cima. Gordura para cima. Para cima. Gordura para cima. Porque daí a gordura vai derreter e vai cair dentro da carne. Ela que vai deixar a carne úmida, tá? Eu vou colocar nesse forno aqui para assar, mas Uma como hora, tem mais ou menos o que eu tenho um termômetro no forno, então Tá. eu coloco o termômetro direto. A hora que Perfeito. der 75 graus, o termômetro me avisa que já está assado. Perfeito. Certo? Vamos lá acompanhar até o forno então. Vamos agora então terminar o lombo. Professora, qual é o procedimento? Demorou 1h30 mais ou menos, aí depende do forno da sua casa, você vai ver a dinâmica da sua casa. Aqui tem um termômetro, 75 graus e, se não, 1h30. 1h30. Tá, vamos lá. E agora? Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aqui, parece que está queimado, mas não está tudo queimado. Eu vou tirar só uns que ficaram aqui. Eu vou Que é aquela cama que você fez. Eu vou pôr no forno, no fogo e vou deglaciar com... Deglaciar, o que é isso? Soltar o saborzinho tá vendo esse caldinho aqui? Tudo isso aqui é do lombo. Eu vou jogar, retirar um pouquinho do sabor que está aqui, vou coar e depois nós vamos finalizar o molho. A senhora tirou o que estava mais queimadinho, é Queimadinho. Tá? E vai colocar a própria assadeira no fogo. Assadeira no fogo. Tá. Aqui eu tenho um caldo de carne, pode ser um caldo de legumes. Caldo de carne pronto já, só dissolver, Já, é isso? só dissolver. Ou você pode fazer, que é melhor. Tá. Ou caldo de legumes. Caldo de legumes. Tá fervendo, aquele olhinho que Joga ficou. aqui um pouquinho. Tá, então deglaciar então, você já aprendeu no programa, quando você vai tirar esse caldinho, tirar o saborzinho que ficou. Saborzinho que ficou aqui no fundo. E aí, isso a senhora vai peneirar. Eu vou peneirar, porque Vai isso usar a gente só o caldo. Só o caldo, só preciso Tá. do caldo. Esses certo? legumes? Esses legumes a gente descarta. Tá. A senhora vai pôr onde isso? Direto na... Vou pôr numa sotese. Ele fica bem escuro, tá vendo? Ok, aí... Agora eu vou colocar no forno isso aqui. E aí eu vou colocar, deixar começar a levantar a fervura. E vai adicionar o quê? Vou pôr o vinho. O vinho, Deixar aquele vinho que a reduzir gente tá também o usando. vinho. Vai praticamente uma garrafa de tudo que a gente usou? Para deixar na marinada assim também. Você Tá. pode deixar ele marinando no vinho. Então, o lombo normalmente para pegar bem o sabor, quanto tempo mesmo? O sabor, de preferência, umas 12 horas. 12 na horas. Geladeira Tá. com a É marinada. legal aquele saco que a gente Sim, põe você também? pode ir girando, né, dentro Tá. do saco que ele fica Pega totalmente mais com tempero. sabor. Tá, pegou, levantou a fervura. Levantou a fervura, joga um pouquinho do vinho. Deixa esse vinho evaporar, tá? Enquanto isso, eu vou cortando. É sempre o interessante, quando você tira uma carne do forno, você deixar ela descansando um pouquinho. Daí o suco interno dela esparrama pela carne toda, Ok. né? A peça toda. Não corta direto. Não corta direto. Deixa uns 5 minutinhos descansando, pode cobrir com papel alumínio, tá? Tá. Então agora eu vou A senhora vai usar fatiar. uma faca de serra. Uma faca de serra, ou uma faca de chefe bem afiada também. Lembrando que ele tá assado dentro, mas ele tem umidade na carne, ele não Tá, tá seco, gostoso, tá? ok. Então agora a gente fatia para montar Fatias o prato. normalmente aí de 1 centímetro, 1 né? centímetro, a gente vai Aí já dá para ver o recheio que ver o você... recheio. Ali já está fervendo. Vamos montar o prato, né? Vou colocar Uma fatia já mais do meio, que tem... no meio, Lembrando fica que mais o recheio bonito. é de presunto parma e tomate. Agora eu vou colocar ameixa, Ameixas. as ameixas aqui, Tá. Ameixas secas. secas, e vou deixar ele agregar o sabor da ameixa aqui no molho, tá? Ok. Pôs um pouquinho de água na farinha, é isso? Só para dissolver um pouquinho, porque daí você não corre o risco de empelotar. Tá.
Qual é o risco de pôr a farinha direto? Pode empilotar, então? Pode empilotar. Tá. Ainda mais que você tem algum, né, tem outros ingredientes aqui. Ele é um molho que ele fica meio... O sabor que é? Agridoce? Agridoce. Que é? Agridoce. Agridoce. Então não queira colocar muito sal, porque não vai adiantar. Pode também engrossar com maisena, não precisa? Pode. Só ser que a também. maisena, você tem que... ela não pode ferver muito, né? Então ela perde o poder de espessar, ela começa a ficar meio ligada, meio melecada. Tá. Então o melhor é a farinha mesmo, para Farinha. você espessar. Aí o ponto também... O ponto aí, só deixar um pouquinho mais para dissolver um pouquinho a ameixa, tá? E no prato a senhora também vai colocar ali a batata. Eu vou colocar a batata é a o batata... acompanhamento, é isso? Então Isso, a batata não deve comer com arroz, ou pode comer com arroz, substitui pela batata, como é que é? Você pode comer com arroz, assim, o Tá. lombo, tá? Tem o molhinho. É assim, nós temos o carboidrato. Então, ou você coloca a batata ou você coloca um arroz. Ok. Tá? Se você colocar a batata, você não coloca o arroz. Tá. O que você pode fazer é servir a batata antes, como entrada. Certo. E aí, depois você põe um arroz com amêndoas ou um arroz feito com champanhe. Ou passas, né? Que você que adora passas, né? Que agora no Natal vai tudo passas. Por que o povo não gosta de passas? Ou é mania para não gostar de passas? Ou tem gente que adora passas? O brasileiro não tem muito hábito tem de esse comer hábito. de doce com salgado, né? Enquanto que na Europa Já é prático. come-se muito o doce com salgado. Abacaxi, né? Então a carne de porco, uma carne mais forte, ela Combina bem. Combina bem com doce. Só vou ajustar agora um pouquinho do sal, pimenta. É o sal com pimenta, sempre Só para sal, uso, né? pimenta. Perfeito. Ele já está bem, já grossinho, né? Se você colocar meio litro de fundo, né, de caldo, você pode usar mais a Ok. quantidade que vai estar na receita, tá? Esse aqui é pra gente montar os pratos Esse prato aqui, agora. é o suficiente. Ó, o ponto do molho a gente chama de ponto de napê, que ele fica aqui, você passa, né, na colher. entendi. Então ele já tá. Agora ele vai esfriar, vai espessar um pouquinho mais, vai engrossar. Tá. Enquanto Agora- isso, nós vamos montar uma batata aqui. Uma batata. Enquanto ele espessa um pouquinho, a gente termina de montar. Lembre-se sempre de luva de proteção, que está mexendo com objetos quentes, né? Olha como é que está essa batata. Isso está borbulhando, né? Então você... Eu posso deixar, por exemplo, essa batata pronta e na hora que for Só servir... pôr no forno. Tá. Pode deixar montada e aí você só põe no forno. Então, Então essa tem a batata, opção da entrada ou, no caso, nós ou vamos no montar o caso, prato. nós vamos montar um prato, tá? É um refratário, isso está fervendo. Muito cuidado nessa hora. Eu vou tirar daqui para você ver que dá. Se você montar numa forma, você pode pegar, cortar em quadrados, ou Certo, pega um tá. vazador redondo, tá? Então dá pra gente montar aqui também. Ele vai estar vindo praticamente inteiro, é isso? Praticamente inteiro. Então agora a senhora colocou a batata praticamente por baixo, é isso? Por baixo. Tá. Porque daí dá uma altura no prato. Aí você pode pegar um pouco do molho, jogar aqui. Para dar um enfeite dar no um prato. enfeite no prato e finalizar. O cheiro é maravilhoso, você não tem Agora eu ideia vou só pegar o do molhinho cheiro disso. do lombo. Isso vai colocar em O cima, lombo, esse molho você pode pôr em cima ou você pode pôr ao lado. ao lado. Eu Tá. vou colocar um pouquinho em cima só para dar uma caída sobre a carne e aí dar um pouquinho de cor também. Comemos com os olhos? Sim, sempre. Pode ser um arroz e um feijão. Que Bem você, feito. Bem feitinho, bem montado. Esse acabamento realmente lhe dá um charme todo especial para você usar, então, na sua ceia de Natal, na sua ceia de Réveillon, enfim. Aí você que vai Então tá aqui, escolher esse ou momento. você pode Ou no seu colocar almoço. só Finalizado? finalizado. Ou coloca num prato e aí serve
sempre separado. separado. Ok. Tá? Você pode servir das duas formas. Então, esse é o nosso lombo para o final do ano, pode ser Natal, Ano Novo. E aí, para o seu jantar ficar pronto, lindo e maravilhoso, saboroso, nós vamos terminar agora confeitando o bolo, terminando aquele bolo gostoso. Estamos de volta com o Niso Comunidade, especial para o seu final de ano, pratos deliciosos. Agora vamos terminar então este bolo que a gente começou na abertura do programa. É um bolo de especiarias. Professora, foi para o forno, voltou e agora? Agora eu desenformei, agora eu vou finalizar o bolo. Ele é finalizado com doce de leite, pode ser doce de leite comprado ou o leite condensado cozido por cima. Aí requer prática e habilidade para você fazer esse desenho bem legal. Se você não tiver, é só dispor ele vai caindo. Na lateral não tem problema que caia. É isso mesmo que a gente quer, que ele caia. A camada de doce de leite vai caindo. A senhora polvilhou um pouco com açúcar, com açúcar de confeiteiro, mais para ficar com aquela carinha de Natal, né? Que... Tá. Uma nevenzinha. Uma nevenzinha, exatamente. Tá. Aí também vai ao gosto do seu que está fazendo essa volta que você aí tem. Ele vai cair mesmo, tá? Não tem problema, ele cai. Vai ficar com certeza uma delícia. Ele é uma sobremesa, é isso? É uma sobremesa. Então você pode deixar também, né? À tardezinha, sempre o pessoal quer tomar comer um docinho depois da ceia, mas no final do dia. Tomar um café também com ele, enfim. Tá? Feito isso, agora você vai dispor as frutas, que é o que todo mundo tem em casa. Tá. Frutas cristalizadas. Frutas secas, né? Aqui a gente tem uvas passas brancas. Pode deixar cair aqui na lateral, não tem problema. Aí só vai colocando mais o que damasco. Tâmara, tudo cortado em fatias. Tá enfeitando a parte superior. Pode pôr aqui na lateral também, não tem problema. O doce de leite acaba caindo. Tâmaras, certo. Uvas passas, para quem adora tudo com uvas passas no final do ano. Tem gente que não gosta, né? Tem gente que não gosta. Não coloca. A gente tem aqui nozes. Então não é para rechear, é só fazer a cobertura. É só para cobrir. É só para cobrir com doce de leite. E amêndoas laminadas. Amêndoas laminadas. Tudo isso a gente já encontra pronto, né? Encontra. Se não tiver, não tem problema. O que você tiver. Tá. E aí... Fecha com... Se você tiver cereja fresca, fica mais bonitinha, né? Esse é uma cereja em conserva, essa em conserva, né? Tá. A marraquina. E aí você coloca a cerejinha. É a cereja do bolo, então, tá? Esse acabamento do nosso bolo de especiarias. Pode pôr aqui na lateral, junto com o doce de leite caindo aqui. Aí só o acabamento fechou. Muito bem. Tá, e a parte mais deliciosa é o momento que a gente vai agora degustar o prato. Decoração simples, tá? Mas muito bonito também, que você pode fazer com as coisas que você tem na sua cozinha. É sal grosso, pimenta rosa e umas... tomilho. Tomilho, olha que lindo. Você faz um enfeitinho, põe na mesa. Podemos experimentar? O que nós pode acompanhar esse prato? Um frisante, um lambrusco, um vinho branco... acompanha com a batata, para não errar, pode ser um vinho branco. Muito bem, vamos lá então? Começar então pela batata.
bom. Um pedacinho do lombo. Ele realmente fica macio, né, professora? Porque ele ficou, então, nesse tempo de forno. Posso colocar aqui o molinho em cima de ameixas. Realmente uma delícia. Lógico que a gente vai comer depois que acabar o programa. Mas vamos ao nosso bolo, que também está com um aspecto maravilhoso para a sobremesa. Fica bem fofinho, né, professora Mariângela, esse tipo de bolo? Leve, fica bem leve. Todo mundo está acostumado com sobremesas assim mais fortes, né? E ele fica bem saboroso, bem aromático. Fica muito bom. Muito gostoso, muito bom. Então vamos fazer um brinde para você que acompanha o nosso programa durante todo esse ano. Professora Mariângela, muito obrigado pela presença da senhora. Quem quiser bater um papo com a senhora, conversar sobre o curso de gastronomia da Uniso, como é que faz? É só entrar no site da Uniso, no curso de gastronomia, tem o meu e-mail, meu telefone, contato. E pode enviar um e-mail, se quiser aqui conhecer, dando dicas, o que precisar, a gente está sempre à disposição. Tá certo. Professora, sucesso. Bom ano para todos nós. Você pode acessar este e outros programas que já foram ao ar no nosso canal no YouTube. É Uniso Comunidade. Quer falar com a nossa produção? É só entrar também no Facebook, Uniso Comunidade. Feliz Ano Novo para você, Feliz Natal, Deus abençoe, que seus sonhos se tornem realidade. Vamos agora a uma mensagem de Dom Eduardo Benes de Salles Rodrigues, presidente da Fundação Dom Aguirre, entidade mantenedora da Uniso e do Colégio. Ele que é o nosso arcebispo metropolitano. Acompanhe. Eu quero, como arcebispo de Sorocaba, desejar a todos, um Natal muito feliz. Entendamos o Natal como presença de Deus, que na sua misericórdia se curva sobre nós, se faz um de nós, começando a sua vida como nós também começamos, pequenino e pobre, e depois caminhando, carregando as dores, os sofrimentos e também trazendo alegria para toda a humanidade. Desejo a todos, todas as famílias, a você que me vê e ouve nesse momento, um Natal feliz, ou seja, que a luz de Cristo brilhe em sua vida, que no seu coração haja mais alegria, mais esperança, que jamais o desânimo venha a impedir os seus passos, no sentido de crescer como ser humano, como filho de Deus, e de, na sua família, ser alguém que traga para todos os familiares esperança, alegria e coragem. Vai começar também um ano novo, que a luz do Verbo de Deus que se fez carne dirija os seus passos, os nossos passos, os passos da sua família, da nossa cidade, Sorocaba, de todas as cidades da nossa arquidiocese, os passos do nosso estado, os passos do nosso país. Que esse ano possa ser, pela força do Deus que veio e que está conosco, um ano de recuperação do nosso país, da sua economia, um ano de grandes novidades positivas que possam restaurar em tantas pessoas que sofrem por causa do desemprego, da doença, da falta de assistência suficiente de saúde, que todos possam sentir que está havendo uma grande mudança e que o Brasil está encontrando os caminhos da justiça e da paz para todos. Peçamos ao Senhor que veio, que nesse ano Ele nos dê esse presente, o presente da sua presença e o presente do Espírito Santo, para que todos possamos acolher a sua presença e viver o seu Evangelho, porque fora do Evangelho não existe salvação. Sobre todos, uma bênção generosa de Deus, pelas mãos e pela intercessão da Mãe de Deus. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.